Meu nome é Bento Santiago e a minha história é dividida em duas pontas, a infância e a velhice. Na infância eu era conhecido como Bentinho e minha infância foi marcada por uma promessa de mamãe de que eu me tornaria padre. Tudo isso porque ela tinha perdido o primeiro filho no parto e fez uma promessa de que se o segundo filho nascesse vivo e fosse homem, ele iria para o seminário. E essa história de seminário foi o grande conflito da minha vida quando na adolescência eu me descobri apaixonado pela vizinha Capitu. Mas antes de falar de mim e de Capitu, eu quero falar um pouco da segunda ponta da minha vida, quando eu passei a ser conhecido como Dom Casmurro. Tudo isso porque eu era um homem solitário, metido comigo mesmo, calado. E entre essas duas pontas da vida estão as minhas memórias e essa história que eu quero contar, juntando essas duas pontas. E essa história começa em uma famosa tarde de novembro, aos meus 15 anos de idade. Eu morava nessa época na rua de Matacavalos, com mamãe, tio Cosme, prima Justina e o agregado José Dias, quando eu estava indo para a sala de visitas e escutei que falava o meu nome. Me escondi atrás da porta e comecei a escutar o que falavam de mim. Era a voz de José Dias. Dona Glória, a senhora ainda pretende colocar Bentinho no seminário? Penso que se demora poderá haver certas dificuldades. Ele anda para cima e para baixo de segredinhos com a vizinha Capitu. Se pegam de namoro, não há quem os separe. Eu e Capitu de segredinhos pegar namoro? Nós éramos amigos desde a infância, mas éramos dois criançolas, como dizia a mamãe. Eu recém tinha 15 anos. Capitu mal tinha feito 14 anos, mas aquela denúncia de José Dias despertou dois sentimentos naquela tarde. Fez mamãe chorar por pensar, lembrar da sua obrigação com a promessa, e me fez pensar, será que eu amava Capitu? Saí correndo ali da sala de visitas, subi as escadas, fui para a varanda, o coração acelerado, tentando repassar na minha cabeça algumas memórias minhas e de Capitu. Como eu falei, a gente era amigo desde a infância, desde pequenos. Nossas casas eram separadas apenas por um muro. E no meio desse muro, mamãe tinha mandado construir uma portinha de empurrar que dava acesso de um ao quintal do outro. Nós brincávamos de tudo, brincávamos até de missa. Na nossa brincadeira de missa, a hóstia era um doce. E nos últimos tempos, Capitu tinha mania de pegar as minhas mãos, contar os meus dedos, alisar os meus cabelos, me chamava de bonito, rapagão. Quando eu elogiava os cabelos dela, eu fazia um ar de tristeza. Mas eram realmente cabelos admiráveis. Eu sonhava com Capitu às vezes, mas os meus sonhos não tinham nada demais. Já os sonhos dela eram incríveis. Ela sonhava que a gente voava, que a gente ia para a lua, que a gente dançava nas estrelas. Uma vez ela comentou que os sonhos dela eram mais bonitos que os meus. E eu respondi que sim, que os sonhos dela eram bonitos como quem sonhava. Ela ficou vermelha que nem pitanga. Eu amava Capitu. Mas será que Capitu me amava? Nesse momento eu ouvi a voz dela no quintal da sua casa. Minha vontade era descer correndo e ir falar com ela, mas as pernas não me obedeciam, ideias sem pernas. Mas eu fiz um esforço e fui, desci correndo, atravessei a portinha de empurrar. Quando cheguei no quintal de Capitu, ela estava rabiscando alguma coisa no muro da casa dela. E aí, quando percebeu a minha entrada, virou na minha direção. Aconteceu alguma coisa, Bentinho? E eu fiquei olhando para ela assim, os olhos arregalados, o coração quase pulando da boca. E eu não conseguia tirar os olhos daquela criatura alta, forte, cheia, os cabelos grossos, trançados, os olhos claros e grandes, morena. Aconteceu alguma coisa, Bentinho? E aí eu percebi que ela estava tentando apagar aquilo que ela tinha escrito no muro, o que só me despertou mais curiosidade. Então eu saí correndo na direção dela, dei um salto e vi o que Capitu estava escrevendo. Eram dois nomes, Bento, Capitolina. Eram nossos nomes, éramos nós dois, eu e Capitu. Eu e Capitu nos amávamos. E aí ela baixou a cabeça e as nossas mãos se encontraram e se apertaram até quase se fundir uma com a outra. E aí quando ela levantou os olhos,
Nós nos olhamos assim e nossos olhares diziam coisas infinitas. Mas a boca não dizia nada, parecia que as palavras voltavam para o coração, de onde estavam sendo fabricadas. Ficamos assim nos olhando em silêncio, até que de repente escutamos: "Estão brincando do jogo do sério?" Era o pai de Capitu, que chegava ali no quintal. Mas o mais surpreendente é que Capitu respondeu: "Sim, papai, estamos brincando do jogo do sério", mas Bentinho sempre ri e insinuou para que eu risse. Mas eu não conseguia rir, eu tinha acabado de levar um susto, tinha sido flagrado pelo pai dela naquela situação. E aí ela ainda tentou insistir: "Ah, mas ele não tá rindo." "É, papai, ele não quer rir agora, mas estava rindo antes." E Capitu saiu, foi encontrar com a mãe, Dona Fortunata, que estava na porta de casa, e eu fiquei sozinho no quintal com o pai de Capitu. Aí ele se aproximou de mim e comentou: "Quem dirá que essa pequena tem 14 anos? Parece já ter 17. E eu tive que concordar, né? Mais tarde, eu voltei na casa de Capitu. O meu plano era contar para ela sobre o seminário, que mamãe ia me colocar no seminário, e ver a reação dela. Eu queria ver se ela ia chorar, se derramar em lágrimas. Quando eu cheguei lá, desatei a falar: "Capitu, mamãe quer me colocar no seminário, foi uma promessa que ela fez antes de eu nascer, e foi José Dias quem lembrou ela dessa promessa." A minha amiga ficou pálida, paralisada, parecia assim cera de vela. O olhar perdido, em silêncio. E eu continuei falando, né, justificando que eu não queria ser padre e tal. E de repente, ela teve o maior impulso de raiva que eu já vi em toda a minha vida. E começou a gritar: "Beata Carola, papamissas!" E começou a xingar a minha mãe. E eu não sabia o que fazer, tentei defender a mamãe, tentei argumentar. Mas quanto mais eu falava, mais alto ela gritava. E eu já estava com medo que alguém escutasse tudo aquilo. Então parei de falar. Capitu fez silêncio. E aí mudou de tom. "E você vai pro seminário, né, Bentinho?" "Não, não vou, não quero ser padre, eu não vou." "Ah, você vai." E continuamos em silêncio, eu não estava entendendo nada do que estava se passando naquele momento. De repente nós ouvimos uma voz lá da rua. Era um negro vendedor de cocadas que cantava a música assim: "Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém." E essa música fez Capitu ter uma ideia. "Se eu fosse rica, eu colocava você em um barco e você iria para a Europa para não se tornar padre, Bentinho." Percebam como Capitu, aos 14 anos de idade, já tinha ideias muito atrevidas. Em seguida, ela veio com uma história de um plano para tirar da cabeça de mamãe a ideia de me colocar no seminário. E aí pensamos em quem poderia fazer isso. Eu pensei em tio Cosme, prima Justina, o padre Cabral. Mas como é que eu ia convencer o padre de eu não ir para o seminário? E aí Capitu comentou: "José Dias." "Mas se foi ele quem lembrou a mamãe do seminário, Capitu." "Não importa, Bentinho. Agora será diferente. Mas você precisa falar com ele de uma outra forma. Você precisa se impor, Bentinho. Fale com ele como quem pede um copo d'água a uma pessoa que tem a obrigação de te dar. Fale com ele como quem será o dono da casa algum dia. Se for preciso, diga para ele que você está disposto a estudar leis em São Paulo." Eu concordei com a minha amiga, me comprometi a fazer o que ela tinha me pedido. E aí mais tarde eu encontrei José Dias a caminho do chá e tentei me impor, né? "José Dias, eu preciso lhe falar urgentemente, escolha a hora e o local." Ele ficou impressionado com o meu tom, né? E aí concordamos de irmos conversar no dia seguinte no passeio público, no centro da cidade. Chegou o nosso passeio e aí foi José Dias quem puxou a conversa, né? "Bentinho, não é correto que você ande para cima e para baixo com Pádua. Quando você era pequeno, tudo bem, podiam achar que ele era algum criado teu, mas agora começa a ganhar certas confianças. A gente do Pádua não é de todo má. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu." Você já reparou nos olhos de Capitu, Bentinho? São assim, como de uma cigana oblíqua e dissimulada. Eu nunca tinha reparado nos olhos de Capitu daquela maneira, mas aproveitei para trazer o meu assunto. "José Dias, você gosta muito de mim, né?" "Sim, Bentinho, claro." "Então eu preciso que você fale com mamãe, José Dias. Eu preciso que você diga para ela que eu não posso ser padre. Eu posso ser motorista de ônibus se ela quiser. Eu posso estudar leis em São Paulo se for preciso." E essa possibilidade acendeu alguma coisa na mente do agregado. "Sim, Bentinho, as leis são belas, as leis são belíssimas. Por que você não vai estudar leis na Europa, Bentinho? Eu poderia acompanhá-lo." Ai, a Europa. José Dias era aficionado pela Europa e aquela possibilidade
deixou esse homem num estado. Ele falava sobre tudo, se remexia todo, ia faceiro pelas ruas da cidade. Dali a alguns dias eu voltei à casa de Capitu e eu queria confirmar aquele comentário de José Dias sobre o olhar dela, né? Cheguei lá, Bentinho, José Dias já falou com sua mãe? Não, não vai falar. Que inferno isso, você insista com ele, Bentinho. Sim, sim, hoje ele fala, prometo. Capitu, eu posso ver seus olhos? Pode. E ela deixou que eu me aproximasse, eu olhei fundo nos olhos de Capitu. Mas eu não vi nada demais. Tinham a mesma cor e doçura de sempre. Mas de repente, eles ficaram maiores e mais sombrios, parecendo querer me tragar para dentro deles. Assim como se fosse o mar recuando para formar as ondas de um dia de ressaca. Isso, olhos de ressaca. E aí, para não ser tragado, para não ser puxado pelos olhos de Capitu, comecei a procurar algum outro lugar para fixar meu olhar. Olhei para os braços, os ombros, os cabelos de Capitu. Capitu, eu posso pentear os seus cabelos? Pode. Você não vai embaraçá-los? Se eu embaraçar, você desembaraça. E aí peguei a escova e comecei a pentear os cabelos de Capitu. Fui separando em 2 mechas para fazer as tranças. Era um trabalho atrapalhado, um pouco por falta de habilidade, mas um pouco também de propósito. Se tu nunca teve as suas mãos adolescentes no cabelo de uma ninfa, tu não sabe do que eu tô falando. E aí eu penteava os cabelos dela e eu fazia e desfazia, ficava naquela brincadeira, saboreando aquele momento. Mas chegou uma hora que acabou o trabalho, né? E o cabelo ficou pronto. Pronto! E tão bons? Se olha no espelho. Só que ao invés de Capitu se levantar para se olhar no espelho, ela deitou a cabeça no espaldar da cadeira, de modo que os nossos rostos ficaram trocados. Ela olhando para cima, assim, os olhos dela na linha da minha boca e os meus olhos na linha da boca dela. E ficamos nos olhando um tempo desse jeito, até que ela juntou os lábios e eu dei um beijo. Grande foi a sensação do beijo. Capitu levantou atordoada, eu me afastei assim, numa espécie de vertigem, o corpo formigando, e aí nesse momento entrou a mãe de Capitu, e curiosamente Capitu começou a falar com a maior espontaneidade, como se nada tivesse acontecido. Olha, mamãe, o que esse senhor cabeleireiro fez no meu cabelo. E começou a desfazer as tranças, e ela encobria com palavras aquilo que eu revelava pelo silêncio, pela minha cara de atordoado. Eu acho até que Dona Fortunata desconfiou de alguma coisa, que ela comentou assim, Bentinho, tua mãe tá lhe esperando, parece que você tá atrasado para a aula de latim do Padre Cabral. Saí correndo para dentro de casa, subi as escadas, entrei dentro do meu quarto, fechei a porta e me deixei cair na cama. Sou homem! Me constrangi desse grito. Será que alguém tinha escutado? Repeti baixinho. Sou homem! Sim, eu sentia com todo o meu sangue, com todos os meus nervos, que homens não são padres. Então peguei o meu material de estudos, desci as escadas correndo, quer dizer, fui caminhando para que ninguém desconfiasse, cheguei lá embaixo e tava um burburinho, um falatório, todo mundo falando com o Padre Cabral, não sei o quê. E aí eu entendi o que tinha acontecido. Padre Cabral tinha sido promovido a protonotário apostólico, sei lá o que era isso, só sei que ele tinha me dado o dia de folga e eu não teria aula de latim naquela tarde. Então eu voltei para casa de Capitu, a minha ideia, obviamente, era que a gente continuasse de onde a gente tinha parado. Quando eu cheguei na casa de Capitu, ela estava na sala de costura, eu entrei na sala de pé, ela largou o material de costura, se colocou de pé, eu de pé, ela de pé. E a minha vontade era agarrá-la, beijá-la, puxá-la para mim. Ideia só, né? Ideia sem braços, que ele paralisado. Quem quebrou o gelo foi Capitu, que começou a falar, perguntou sobre o Padre Cabral, sobre a aula, e eu fui falando, e a gente foi se soltando, aí começamos a rir. E aí teve uma hora que ela comentou que já era meio moça, e eu falei que não, meu pensamento, né? Que não. Ela já era uma moça inteira. E para provar isso,
Eu fui até ela e peguei as mãos dela. Eu comecei a tremer, me tremendo inteiro. E aí fui agarrando ela e puxando na minha direção assim para dar o beijo. Só que Capitu começou a recuar o busto, desviando do beijo. Não. E eu fiz um pouco mais de força. Fui naquela luta para vencer o busto. Venci o busto, aí a cabeça começou a desviar do beijo, e eu não insistindo um pouco mais, venci a cabeça, aí daqui a pouco eram os lábios, desviando do beijo, e bastava que eu insistisse um pouco mais, que eu forçasse um pouco mais. Só que antes disso acontecer, nós ouvimos barulhos do lado de fora, e o ferrolho da porta começou a abrir, e aí o mais surpreendente aconteceu. Capitu me deu de vontade própria o que ela tinha recusado até então. Me deu um segundo beijo, e quando a porta abriu, ela já tinha se afastado de mim e perguntava: Bentinho, mas o que é protonotário apostólico? E simulou um susto. Ai, papai, que susto! Com a maior ingenuidade desse mundo. Me impressionava como é que a Capitu era capaz de domar as próprias emoções daquele jeito, tanto diante da mãe quanto diante do pai. Mais tarde, lá em casa, ainda continuava aquela função com o padre Cabral, protonotário Cabral, e aí José Dias trouxe o assunto que a gente tanto aguardava e começou a trazer uma argumentação de que se não houvesse vocação não seria um bom padre, que se pode servir a Deus em outras profissões liberais, mas foi o próprio padre Cabral quem trouxe o melhor argumento. Mas José Dias, quando eu fui para o seminário, eu queria ser médico, tinha carreira de medicina. Se eu não descobrisse a minha vocação para o sacerdócio, eu poderia sair do seminário tendo apenas estudado e voltado à minha carreira de medicina. Então era possível ir para o seminário apenas para estudar. Isso animou completamente as minhas esperanças. E aí depois eu ainda encontrei mamãe, fui conversar com ela, minha ideia era falar para a mamãe sobre Capitu, dizer que eu era apaixonado pela minha amiga, mas eu não tive coragem, mamãe disse que eu iria logo para o seminário. Enfim, no dia seguinte, fui à casa de Capitu, ela não estava bem, estava com dores de cabeça, tinha um pano amarrado na cabeça, estava num clima péssimo, assim. Ela já dava a nossa separação como definitiva, e aí me veio uma ideia péssima na cabeça, né? Eu pensei em insinuar que eu não achava ruim ser padre, que ser padre era bom, para ver a reação dela novamente, né? Para ver se ela de fato se debulhava em lágrimas aos meus pés. Só que daí ela regalou os olhos quando eu falei isso e respondeu: Ah, sim, Bentinho, padre é bom, melhor que padre só cardeal por causa das meias roxas. E, na verdade, você me promete uma coisa? Você me promete que eu irei à sua primeira missa? Sim, claro, Capitu, você pode ir à minha primeira missa. E quando eu for à sua primeira missa, todos irão me ver assim com um vestido lindo e dirão: Nossa, quem é aquela dona faceira com um vestido tão lindo? E comentarão: Ah, aquela é Dona Capitolina que morou na rua de Matacavalos. Que morou na rua de Matacavalos? Não se sabe onde se pode morar amanhã, Bentinho. Percebam que aquilo era um duelo de ironias. Um tentava provocar o outro, um tentava ser mais rápido. A excitação, o sangue correndo, era uma delícia. E aí eu me achava muito esperto nessa época, né? Tentei ser mais esperto que Capitu e comentei: Ah, sim, claro, Capitu, você pode ir à minha primeira missa, mas contando que você faça duas promessas. A primeira é que você só irá se confessar comigo, prometido, senhor Padre Santiago. E a segunda promessa, Capitu, é que seja eu o padre que irá casar você. Que irá me casar? E ela ficou realmente comovida nesse momento. Eu já estava orgulhoso de mim, achando que eu tinha vencido o duelo de ironias. Mas ela foi muito ligeira. Não, Bentinho, demora muito para ser padre, né? Eu te prometo uma outra coisa. Eu prometo que você será o padre que irá batizar o meu primeiro filho. Capitu falou do primeiro filho, como se fosse a primeira boneca. E aí pensar na nossa separação completa, eu me tornando padre de vez, ela se casando com outro, o primeiro filho. Capitu sorria. Eu via o primeiro filho brincando no quintal. Eu estava derrotado. E conforme eu estava cabisbaixo ali do lado do poço, no quintal da casa dela, ela se aproximou de mim, abaixou a cabeça para encontrar os meus olhos
e me olhou com olhos tão ternos que me desarmou. E eu envolvi os meus braços em volta dela, ela segurou as pontas dos meus dedos e ficamos nessa posição. E nem nos importamos quando Dona Fortunata passou por nós e nos viu assim. E a nossa reconciliação foi tão linda, as nossas pazes, um pedia desculpas para o outro, um assumia a culpa para si. Foi então que me veio um pensamento: não pode ser assim! 2 ou 3 anos passam depressa. Me promete uma coisa, Capitu, me promete que serei eu o seu esposo, o esposo com quem você irá se casar. Sim, Bentinho, eu prometo. E ela ficou vermelha de prazer com essa possibilidade. Não, Bentinho, vamos fazer diferente. Juremos que iremos nos casar um com o outro, haja o que houver. E aquele nosso juramento, o juramento do poço, era muito melhor que o anterior. Nós não estávamos apenas elegendo um ao outro como cônjuges, estávamos confirmando o nosso matrimônio. Eu já nem temia mais o seminário. No final do ano, eu fui para o seminário. Chorei mais do que toda a água que correu nesse mundo desde Adão e Eva. É um exagero, eu sei. Mas é que aos 15 anos de idade, tudo é infinito. Lá no seminário, eu preciso destacar uma pessoa. Um seminarista. Esbelto, olhos claros, olhos fugidios. Como tudo nele, na verdade, era assim, inquieto, fugidio. Esse jeito fugidio foi o que trouxe a maior dificuldade dele para tomar os costumes do seminário. Só uma coisa nele não era assim fugidia, a reflexão. Se punha a pensar em tudo nos mínimos detalhes, tinha memória para lembrar de cada coisa que eu lhe contava. Impressionante, assim, uma cabeça aritmética, facilidade para matemática. Ele era mais velho que eu, uns 3 anos, e no início eu era meio tímido assim com a nossa amizade, mas ele foi ganhando a minha confiança e nos tornamos grandes amigos. Ezequiel de Souza Escobar. Guardem esse nome. Quem sempre me visitava lá no seminário era o José Dias, me trazia notícias de casa, levava notícias minhas para a mamãe e continuava com as ideias de me tirar do seminário. Agora dizia que eu tinha que me fazer de doente, porque daí a gente ia usar o argumento de mudança de ares e iríamos para a Europa. Ele sempre com essa ideia da Europa. Eu não queria saber de Europa, era mais tempo longe de Capitu. E aí, por conta disso, eu acabei deixando escapar uma pergunta infeliz. E Capitu, como vai? Quando eu perguntei, eu percebi o erro. Estava me denunciando para José Dias. E a resposta dele: aquilo é uma tontinha, né, Bentinho? Anda alegre, como sempre, enquanto não encontre um rapaz da vizinhança que case com ela. Aquela notícia de Capitu se mantinha alegre, enquanto eu chorava todas as noites. A possibilidade dela casar com um jovem da vizinhança despertaram em mim um sentimento cruel e desconhecido. O puro ciúme. Naquele momento eu tive vontade de ir à casa de Capitu, pegá-la pelos ombros e perguntar quantos algum jovem da vizinhança já havia dado. Mas eu não fiz nada disso. Eu apenas me limitei a comentar: e mamãe, eu tô com saudade de mamãe, quando é que eu posso ver mamãe? Vai sábado. Fui sábado, chegaram outros sábados, e eu acabei me acostumando com a vida do seminário, todo mundo lá gostava de mim, padres, colegas, todo mundo. E era plano de Capitu que a gente continuasse disfarçando, dissimulando, enquanto ela ganhava cada vez mais intimidade com mamãe, e foi se aproximando tanto que chegou ao ponto de se tornar enfermeira de mamãe quando essa caiu doente, assim, numa febre que quase a colocou às portas da morte. Como mamãe estava muito mal, mandou que José Dias me chamasse do seminário para casa. Mas eu recebi a notícia muito mal. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil e comecei a imaginar o pior cenário possível. Comecei a imaginar chegando em casa e encontrando mamãe morta. E então uma ideia perigosa veio na minha mente. Mamãe morta? Acaba o seminário. Eu sei, foi uma ideia egoísta, mas ela veio e sumiu como um relâmpago. Pensar em mamãe morta começou a trazer uma angústia enorme, um nó na garganta, outros sentimentos. Enfim, mas cheguei em casa, a mamãe estava mal, mas nem tanto, as coisas foram melhorando. E no domingo eu tive uma grande surpresa.
Escobar, que nunca havia me visitado até então, apareceu lá em casa para saber notícias minhas e de mamãe, e todo mundo lá em casa adorou o rapaz, ele foi muito bem recebido, estava muito mais falante, muito mais espontâneo do que eu estava acostumado. E aí na despedida, eu fui levá-lo à porta de casa para ele pegar o ônibus, nos despedimos com grande afeto, de verdade. E aí, quando ele partiu, eu ouvi alguém comentando: "Quem é esse amigo todo, hein?" Era Capitu, no pé da janela. E aí eu expliquei para ela aqui na janela que aquele era meu amigo do seminário e tudo mais. Quando eu terminei de explicar, passou diante da minha porta e da janela dela um rapaz da vizinhança, montado em um cavalo, todo esbelto, desfilando. E conforme ele andava, ele olhava para Capitu, que olhava de volta para ele. E conforme ele ia andando, a cabeça dele ia virando, mantendo os olhos em Capitu, cavalgando e olhando para Capitu. Eu me enfiei dentro de casa e prometi que eu não ia encontrar Capitu nem amanhã, nem depois, nem nunca mais. Eu ia me tornar padre de vez. E ela poderia vir implorando por desculpas, ajoelhada aos meus pés, chorando, e eu a chamaria de perversa, perversa, perversa. E 2 vezes me percebi mordendo os dentes, como se tivesse Capitu entre eles. A minha vontade era pegá-la pelo pescoço e enforcá-la até cravar as minhas unhas e a vida dela se esvair com sangue. Dormi mal naquela noite. Na manhã seguinte eu não estava melhor, eu estava diferente. Eu fiquei pensando se eu não tinha exagerado com aquela minha reação, meus sentimentos. Eu precisava conversar com a Capitu, talvez ela tivesse defesa e explicação. E tinha ambas as coisas. Ficou indignada que eu a tomasse por uma mulher tão leviana, depois do juramento que nós fizemos. Fazia gesto de separação, chorava, me dizia que se ela tivesse alguma coisa com o rapaz, o natural seria dissimular e não ficar encarando, e que nem conhecia o rapaz, que ele era ali da vizinhança, e que ia até se casar com uma outra menina da vizinhança também. E eu beijava as mãos dela, que tremiam. Então ela me prometeu que, se fosse o caso, ela não iria mais à janela para não despertar mais esse meu sentimento. E eu falei que não precisa isso. Então ela me fez prometer outra coisa, que a menor desconfiança da minha parte estaria tudo acabado entre nós. Eu concordei que aquela seria a primeira e a última desconfiança. E nessa época eu sentia tanta vontade de conversar com alguém sobre o que se passava entre eu e Capitu, que quando eu voltei para o seminário procurei Escobar e falei para ele: Escobar, eu não posso ser padre. Nem eu, Bentinho. Nem você. Segredo por segredo. Também eu não tenho interesse em me tornar padre. O meu desejo é o comércio. Não é que eu não seja religioso, mas o comércio é a minha paixão. E aí conversamos sobre a minha história com Capitu, conversamos muitas outras vezes ainda sobre Capitu. Sempre falei para eles sobre as qualidades morais de Capitu, não tanto sobre as qualidades físicas. Apenas insinuei que um dia ele poderia ir lá em casa e conhecê-la pessoalmente. Todo mundo lá em casa tinha gostado muito dele, e aí ele comentou assim: também eu gostei muito de todos, Bentinho, mas se posso fazer uma distinção, a sua mãe é uma senhora adorável. A minha amizade com Escobar se fortalecia cada vez mais. E aí quem não queria ficar para trás era José Dias, que agora disse que tinha um plano infalível para me tirar do seminário, que nós iríamos à Itália falar pessoalmente com o Papa. Ai, José Dias, quando eu voltei para o seminário, comentei com Escobar sobre essa ideia. Não, Bentinho, não precisa isso. A tua mãe fez uma promessa de que daria a Deus um padre. Então que ela dê um padre que não seja você. Pense. Ela pode muito bem pegar um rapazinho órfão, pagar as custas dele para o seminário e tá resolvida a questão. Fale com o protonotário Cabral ou com o bispo, se for o caso. É verdade, aquilo era uma possibilidade. E outra, pela economia dará a mesma e ainda sairemos juntos do seminário. Como a esperança anima tudo. Eu saí de lá, fui falar com mamãe. Mamãe ficou meio hesitante a princípio, mas ela confirmou a possibilidade com o protonotário Cabral e com o bispo, e sim! No final do ano, eu saí do seminário. E aí, passou um tempo, eu fui aos estudos,
Após 5 anos, eu me tornei bacharel em Direito, aos 22 anos de idade. Tudo tinha mudado à minha volta. A mãe de Capitu havia falecido, o pai tinha se aposentado, Capitu cuidava do pai, cuidava da parte econômica, das questões de casa, assim, tudo muito bem, era muito elogiado por Prima Justina. Escobar havia se tornado comerciante de café, inclusive Prima Justina insinuava que ele tinha intenções de se casar com mamãe. Se houve tais intenções, elas não se concretizaram. O que eu sei é que ele pegou um dinheiro emprestado com mamãe, mas devolveu logo que pôde, mas não sem uma provocação. Dona Glória é medrosa e não tem ambição. E aí, as coisas... A minha amizade com o Escobar, na verdade, não esfriou, apesar da distância. Ele era quem levava minhas cartas para Capitu e me trazia as dela, e até acabou se casando com Sancha, melhor amiga de Capitu. Eu não sei se eu já falei de Sancha aqui. Bom, tem um episódio bem interessante sobre Sancha, que uma vez eu fui na casa dela, encontrei o pai dela lá, que era viúvo, e ele me mostrou um retrato da mãe de Sancha. E essa mãe de Sancha era idêntica a Capitu. E ele dizia que não só as semelhanças físicas, mas também o comportamento, os gestos, e me falou que na vida há dessas semelhanças inexplicáveis. Enfim, guardei aquilo para mim, né? O que eu sei é que Sancha e Capitu eram tão amigas que Escobar passou a chamar a minha namorada de minha cunhadinha. E talvez você se pergunte, né? E eu e Capitu, como é que ficamos? Eu e Capitu? Nos casamos! Nós nos casamos e na nossa cerimônia Capitu decorou algumas palavras, inclusive estas. Sentei-me à sombra daquele a quem tanto havia desejado. Passamos a nossa primeira noite de núpcias no alto da Tijuca e assim o tempo passou como se nem houvesse relógio, como se o relógio não tivesse ponteiro para marcar as horas. Assim foi a passagem daquela primeira semana. Mas eu comecei a perceber que Capitu andava inquieta para descer logo, encontrar as pessoas. Eu comecei a achar que ela estava meio aborrecida de mim, comentei isso com ela, né? Mas Bentinho, eu esperei a vida inteira para casar contigo para me aborrecer em 7 dias. Rimos. Ainda assim, a impaciência continuou e acabamos descendo logo. Mas eu entendi o que era aquela sensação de Capitu. A alegria com que desfilava com ar de casada. Para Capitu não bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores. Era preciso que as pessoas vissem. E eu também fui tomado dessa sensação, porque comecei a inventar passeios só para que as pessoas nos vissem, né? E comentassem com inveja. Olha, aquele é o Dr. Santiago e aquela ali é a Dona Capitolina, que se casaram após uma longa paixão de infância. Felicidade tem boa alma. Depois de uns 2 anos de casado, nossa vida era boa. Eu era advogado de algumas casas ricas. Escobar havia me ajudado muito assim no começo, espontaneamente. Estava tudo fluindo muito bem. Ele era casado com Sancha, eles tinham uma vida boa. Tinham até uma filhinha. Havia um boato de que Escobar havia tido um caso com uma atriz de teatro, mas se houve tal fato, não deu escândalo. Eu sei que nós os visitávamos com frequência, eles moravam no Andaraí, e a filhinha deles se chamava Capituzinha. Eles tinham dado o mesmo nome de Capitu para a filha. E ela era, Capituzinha, era uma menina linda, gorduchinha, assim, curiosa, falante, uma coisa amada, amada. E sempre que eu e Capitu voltávamos do Andaraí para casa, nós éramos tomados por uma inveja. E nós pedíamos os céus, implorávamos, rezávamos por um filho amarelo, magro, feio que fosse, mas um filho da minha própria pessoa. E eu poderia ter aceitado. Mas o filho não vinha. Uns dias depois, eu estava conversando com o Capitu na varanda de casa. Nós tínhamos muitas conversas desse tipo assim. Eu explicava para ela sobre astronomia, falava sobre Marte, os planetas. E aí eu percebi que Capitu estava alheia ao que eu falava. Tinha os olhos fixos no mar, nós morávamos na Glória, de frente para o mar. E aquele olhar fixo dela para o mar me deu ciúmes do que se passava na cabeça dela. Comecei a ficar aborrecido, insinuei sair da sala
E aí ela percebeu aquilo e quis se justificar e foi explicar que, na verdade, ela estava pensando numas economias, num valor que ela não estava encontrando, porque mensalmente eu dava para ela um dinheiro e ela estava guardando umas sobras desse dinheiro e acabou convertendo de papel moeda em ouro. Quem foi que lhe ajudou a fazer essa conversão, Capitu? Teu amigo Escobar. Escobar esteve aqui? Sim, mas eu não te falei nada para que você não desconfiasse, foi hoje à tarde. Eu fiquei muito feliz com aquelas economias de Capitu. A verdade é que depois desse episódio das 10 libras esterlinas, que era o tal valor em questão, as coisas ficaram muito melhores entre eu e Capitu, o ar mais brando, as noites mais claras e Deus mais Deus. Também a minha amizade com Escobar se fortaleceu e nós tínhamos cada vez mais conversas frequentes e mais íntimas. Dali a alguns meses, mais um tempo passou e o nosso filho nasceu! E ele não era amarelo, magro e feio como poderia ter aceitado, mas um rapaz forte, lindo. A minha alegria quando essa criança nasceu. Eu devo ter até perdido alguns casos no trabalho só por ter meu pensamento longe com o meu menino. Assim que ele nasceu, mamãe e Sancha foram lá para casa para ajudar Capitu nesses primeiros momentos e também Escobar se ofereceu para ir lá, né? Em 8 dias estará tudo resolvido. Bem se vê que você é pai de primeira viagem, Bentinho. E você, por acaso, não é pai de primeira viagem? Escobar, onde é que está a segunda? Escobar fez o que se comprometeu, ia jantar com a gente, depois ia para casa à noite. E era meu desejo de Capitu que ele fosse padrinho do nosso filho. Mas tio Cosme se atravessou. Deem a bênção, meu afilhado, e que o batizado venha logo antes que essa doença me leve de vez. Para corrigir a desfeita com Escobar, decidimos então dar à criança o nome de Ezequiel, o mesmo nome do meu amigo do seminário. E aos 5 anos de idade, Ezequiel era um baita de um rapaz, forte, robusto, de olhos claros, inquietos. Tinha mania da mamãe de ficar assim, repassando seus pensamentos e as curiosidades. Ele tinha vocação para ser o que ele quisesse na vida, médico, engenheiro, advogado, até poeta se ele quisesse. Podia namorar quem ele quisesse da vizinhança, era uma coisa inacreditável. Tinha muitas qualidades aquela criança. Mas só tinha um defeito: imitar as pessoas. Eu até comentei um dia com o Capitu. Capitu, ele tem mania de imitar as pessoas. José Dias acha graça, diz que parece com ele quando era criança, mas eu já começo a ficar incomodado, porque ele tem alguns trejeitos de Escobar, um jeito de andar, mexer a cabeça, de olhar. E Capitu concordou que deveríamos corrigir o menino, mas me lembrou que também eu tinha mania de imitar as pessoas quando eu era criança. Vingança de menino, quando eu me zangava. Bentinho, mas eu não gosto dessas coisas aqui em casa. E você também não gostava de mim quando eu era criança, Capitu? A resposta dela foi um riso largo e debochado, desses risos que não se descrevem. E aí ela veio até mim e lançou os braços dela em volta do meu pescoço, como se fosse um colar de flores. Eu fiz o mesmo com meus braços em volta do pescoço dela. E ficamos nos olhando desse jeito. E eu não acredito que nenhum escultor conseguisse transportar esse gesto para um pedaço de mármore. Algum tempo depois, Escobar acabou se mudando para mais perto de casa. Ali ele tinha ido para o Flamengo. E as crianças passaram a se visitar com muito mais frequência. E até Sancha comentou então que eles estavam se parecendo cada vez mais. E eu dizia que era porque Ezequiel tinha mania de imitar as pessoas. Mas aí Escobar disse que não, é porque crianças se visitam muito, acabam se parecendo. Ele até tinha planos que Ezequiel e Capituzinha acabassem se casando algum dia. Mas não se casaram. Talvez nesse momento você se pergunte se eu não continuei ciumento, apesar dos anos e do filho. Sim, eu continuei. A tal ponto que o menor gesto, a palavra mais insignificante me afligia. Qualquer homem, moço ou mais velho, me enchia de desconfiança. E aí, sempre que eu conversava com Capitu, as coisas ficavam melhores entre nós. E o nosso casamento era sólido.
Mas um domingo, Escobar nos chamou para ir até a casa dele para nos falar sobre um plano que tinha para nós 4, um plano em família. E aí nós fomos até a casa dele, e enquanto eu conversava com Escobar no pé da janela, eu percebi que Sancha nos olhava com muita frequência. E assim que Escobar saiu, ela se aproximou e acabou revelando o que era aquele tal plano. Uma viagem à Europa dali a 2 anos. E ela falou isso de costas para a janela, e ali no Flamengo, onde eles moravam, era de frente para o mar. E lá fora o mar batia com força na areia, havia ressaca. E ela falou isso suspirando, e quando terminou de falar, levantou os olhos na minha direção e me olhou com tanto prazer que eu senti vontade de lhe dar um beijo na testa. Mas eu percebi que aquele seu olhar era diferente. Era quente, intimidativo, parecia querer dizer outra coisa. E eu fiquei pensando se alguma vez eu troquei esse tipo de olhar com Sancha. Eu sei que uma vez eu pensei nela como se pensa numa bela desconhecida que passa na rua. Mas meus pensamentos foram interrompidos pela chegada de Escobar, que falava: o mar amanhã tá de desafiar a gente, hein? Você entra no mar amanhã, Escobar? Sim, Bentinho, tem entrado em mares muito maiores. Não se sabe o que é um bom mar em um dia de ressaca. É preciso ter esses pulmões, esses braços. Apalpa. E eu apalpei os braços de Escobar como se fossem os braços da sua esposa. É um pensamento difícil de confessar, mas é verdade. E não só palpei com esse pensamento, como ainda tive inveja, porque eram braços maiores, mais grossos que os meus, e ainda sabia nadar. Na despedida ali daquele nosso encontro, eu e Sancha ainda trocamos alguns olhares e ela apertou a minha mão com mais força e por um tempo mais demorado que de costume. E quando eu fui embora para casa, ainda podia sentir o toque dela na minha mão. Foi um instante de vertigem e de pecado. Na manhã seguinte, livre dessas alucinações da noite anterior, eu me pus a trabalhar, fui para o meu gabinete, trabalhei, mas fui interrompido por algumas palmas lá fora, toques na campainha, golpes na cancela, todo mundo lá em casa se agitou. Era um escravo da casa de Sancha que dizia: para ir lá em casa, senhor nadando, senhor morrendo. Eu não pude ouvir o resto. Deixei o recado para Capitu, fui acompanhar o escravo, no caminho fiquei sabendo dos detalhes. Escobar havia se metido a nadar naquela manhã, havia ressaca, ele se arriscou mais do que deveria e acabou sendo enrolado pelas ondas e acabou morrendo. Os pescadores que encontraram seu corpo mal puderam trazer o cadáver de volta. A viúva estava inconsolável. Eu voltei para casa, encontrei Capitu abatida, pedi que ela cuidasse então da viúva, que eu cuidaria dos detalhes do enterro, chamei todo mundo que pude, queria garantir que fosse um enterro pomposo de verdade. Muitos foram os amigos que vieram, escrevi algumas cartas, algumas palavras no papel. Eram lembranças do tempo do seminário, da nossa amizade, jamais interrompida, até que um lance do destino fez separar 2 amigos que tinham uma longa amizade pela frente. Esse seria o meu discurso. Enfim, chegou a hora do enterro. A Sancha estava desesperada, teve um momento que ela quis se despedir do marido, e o desespero dela comoveu a todo mundo. Capitu tentava recolhê-la, tentava puxá-la, afastá-la do cadáver, e aí no meio daquela confusão, teve um momento que os olhos de Capitu foram atraídos para o cadáver, e ela olhou para ele tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que chegaram a correr algumas lágrimas dos seus olhos, poucas e caladas. As minhas pararam imediatamente. Eu fiquei a observar as dela.
E aí ela limpou essas lágrimas, disfarçou o que aquele olhar revelava e renovou seus esforços em tirar Sancha dali. Mas o cadáver parecia atrair o seu olhar mais uma vez. E então, houve um momento em que ela olhou para Escobar com olhos tais quais os da viúva. Não com as lágrimas e o desespero dessa, mas olhos grandes, como se quisessem tragar para dentro de si o nadador daquela manhã. Olhos de ressaca. Vamos, já são horas! E era José Dias que me convidava para fechar o caixão. Eu tive naquele momento um daqueles meus impulsos que nunca se concretizam. A minha vontade era pegar esse caixão e atirá-lo pela rua com o cadáver e tudo. Depois que deitaram o caixão na cova, veio a maior das crises. Todos olhavam na minha direção. Era a hora do discurso. Eu coloquei a mão no bolso, peguei o papel, as mãos tremiam. Eu comecei a ler aquelas palavras, os sentimentos daquelas palavras, da minha amizade com Escobar, misturados com os sentimentos que aquele olhar de Capitu havia despertado. A voz parecia entrar ao invés de sair. E aí, quando eu terminei, houve muitos elogios. Tinha até um jornalista que queria transpor essas palavras para um jornal. Eu havia acabado de elogiar as virtudes do homem que recebeu da minha esposa aquele olhar. Mais tarde, saindo ali do cemitério, eu peguei o papel do discurso, rasguei em milhares de pedaços, joguei pela rua, não presta para nada. Alguns dias passaram, Sancha se mudou do Flamengo, mas as coisas lá em casa iam bem, o trabalho rendia bastante, Capitu estava bela. E um dia depois do jantar, ela brincava com Ezequiel na borda da mesa, quando ela fez o seguinte comentário: Bentinho, você já reparou que Ezequiel tem no olhar uma expressão esquisita? Eu só vi duas pessoas na vida inteira com esse olhar. Um amigo de papai e o defunto Escobar. Eu me aproximei de Ezequiel para confirmar o olhar. De fato, eu vi ali os olhos de Escobar. E aí ele começou a ficar inquieto. Papai, vamos passear! E eu percebi que Capitu estava alheia a nós. Tinha os olhos perdidos na borda da mesa. E aí, para chamar a atenção dela, eu comentei: Capitu, Ezequiel tem nos olhos a beleza do teu olhar. E aí a resposta dela foi um daqueles risos dela, um riso largo, balançando os cabelos, um desses gestos únicos na Terra. Capitu tinha uma meia dúzia de gestos únicos na Terra, que eu nunca encontrei em mulher nenhuma. Aquele gesto entrou pela minha alma, e tal foi a minha reação que eu tive que ir até a borda da mesa e encher a minha esposa de beijos. Mas fiquemos com o olhar de Ezequiel. Não apenas o olhar, mas o rosto, o corpo, a pessoa inteira se parecia cada vez mais com Escobar, a tal ponto que parecia que o defunto saía da sepultura para se juntar conosco à mesa, me dar bom dia, me pedir a bênção antes de dormir. As coisas entre eu e Capitu iam cada vez pior, e cada vez que Ezequiel surgia entre nós, só fazia nos separar. Então, a reação de Capitu, a decisão dela foi colocar o menino no colégio, num colégio interno, de modo que ele só voltasse para casa aos sábados. E fui eu o responsável por levá-lo. Ele chorava, não queria ir, foi difícil levá-lo. Fui carregando ele pela mão, como se puxasse o caixão de Escobar, e ele vinha comentando, perguntando quando voltaria para casa, se eu iria vê-lo. Sim, vou vê-lo. Jura, papai? Juro. E lá o levei e lá o deixei na escola. Mas a ausência temporária de Ezequiel não aplacou o mal. Cada vez que ele voltava para casa, era como se Escobar voltasse mais vivo e mais ruidoso do que antes. E eu já tinha tanta aversão ao menino que quando ele voltava para casa eu me trancava no gabinete, aos domingos eu saía para passear. E nesses tempos, uma ideia sombria começou a crescer dentro de mim. Eu escrevi algumas cartas de despedida, comprei um veneno
Quando eu tive a morte dentro do bolso, senti uma alegria imensa. Naquele dia, mais tarde, eu fui ao teatro. Fui assistir Otelo, de Shakespeare, que eu nunca havia assistido ou lido até então. E eu achei uma oportuna coincidência o tema da peça: ciúmes. No final do último ato, eu pensei que não eu, mas Capitu deveria morrer. Eu ouvi as súplicas de Desdémona, esposa de Otelo, as suas palavras amorosas e gentis, e a fúria do marido. A morte que este lhe deu culminou com aplausos frenéticos da plateia, e ela era inocente. Imagine o que Otelo faria com Desdémona se ela fosse tão culpada quanto Capitu. Que morte este lhe daria? Um travesseiro na cara não era o suficiente. Seria preciso sangue e fogo. Um fogo intenso que a consumisse inteira e sobrassem apenas as cinzas. E as cinzas seriam sopradas ao vento como extinção eterna. Então, o meu plano era chegar para o café da manhã, dissolver o veneno na bebida e ingeri-la. Fiquei vagando de madrugada pela rua, cheguei na hora do café da manhã, tive a xícara diante de mim, a mão tremia na hora de abrir o papel, mas coloquei a substância lá dentro, mexi com a colherinha, os olhos perdidos. A lembrança em Desdémona inocente vinha me confundir, mas o retrato de Escobar no meu gabinete me dava forças para seguir adiante. Peguei o café, na hora de ingerir, hesitei. Eu fiquei pensando se não era melhor esperar que Ezequiel e Capitu fossem para a missa, e aí fiquei andando de um lado para o outro no meu gabinete, pensando, repassando as coisas na minha cabeça. Quando eu vi vozes no corredor, Ezequiel entrou pela porta, veio na minha direção, eu recuei, bati as costas na estante, ele agarrou as minhas pernas, papai, 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 levantou os braços como se fosse para eu pegá-lo no colo, papai, papai. Se eu não olhasse para a criança, eu certamente não estaria aqui contando essa história. E aí o meu primeiro impulso foi pegar a xícara e ingerir de uma vez, mas ele me beijava as mãos. Mas o meu segundo impulso foi criminoso. Eu me abaixei diante dele, peguei o seu rosto entre as minhas mãos. Você já tomou café, Ezequiel? Já, papai, eu e mamãe vamos para a missa. Toma uma xícara, meia xícara só. E o pequeno abriu a boca como se fosse um passarinho. Eu peguei a xícara na mão, tremendo, tremendo, quase entornando todo o líquido. E aí eu tinha ânimo para enfiar a goela dentro, mesmo que ele achasse o café com gosto ruim ou frio. Mas eu não sei o que se passou, que eu larguei a xícara no chão, comecei a beijar esse menino, beijar, beijar, beijar. Papai, papai! Eu não sou teu pai. Quando eu terminei de falar isso, Ezequiel saiu correndo e eu vi Capitu, de pé, parada diante de mim. E a indignação dela, a revolta dela com essa minha acusação foi tamanha e tão espontânea que eu cheguei a duvidar do que eu acabava de dizer. Mas repeti essa acusação com tanta convicção mais umas 2 ou 3 vezes que a fiz afrouxar. E aí ela comentou, mas de onde veio essa ideia, Bentinho? Você que sempre desconfiou de tudo e de todos, nunca levantou tal desconfiança. De onde veio essa convicção? Fale, homem! E aí eu disse para ela as minhas acusações sobre ela e Escobar, e a resposta dela foi um riso debochado. Mas nem os mortos escapam os teus ciúmes! E já a senhora de si, ela comentou, mas eu sei de onde veio esse pensamento, das semelhanças entre os dois. A vontade de Deus explicará tudo. Você, apesar do seminário, não acredita em Deus, mas eu creio. E aí eu comecei a pensar realmente se tudo não passava de uma grande ilusão da minha cabeça, se realmente eu não estava inventando coisas. Quando de repente Ezequiel voltou no meu gabinete, e aí a entrada dele foi muito curiosa, porque eu e Capitu olhamos para ele, olhamos para o retrato de Escobar e depois um para o outro.
E a confusão dela se revelou em confissão pura. Escobar era Ezequiel, Ezequiel era Escobar e ponto. De boca ela não falou nada, apenas disse, não nos fica bem falar nada. E os dois saíram para a missa. Na volta, ela estava decidida. Vamos nos separar. E aqui está o que nós fizemos. Fomos para a Suíça. Capitu e Ezequiel ficaram lá apenas com uma professora de português para ensinar a língua materna para o menino e eu voltei. Depois de um tempo, o Capitu me escreveu umas palavras, umas cartas amorosas, enfim, e eu respondi a todas com secura. Depois de um tempo eu fui para a Europa, não os visitei. Algum tempo mais adiante fui novamente, de novo não os vi, essas viagens eram apenas para enganar a opinião pública. Quem nunca me acompanhou nessas viagens à Europa foi José Dias. Estava doente, mamãe morreu e ele morreu logo em seguida depois de uma agonia curta. Pobre José Dias. Como é que eu vou confessar que não chorei por ele? Que chorei por ele, né? Como posso confessar que chorei por ele? Enfim. Tem me feito esquecer. Moro longe, saio pouco. Moro no Engenho Novo, numa casa que mandei construir a imagem e semelhança da minha antiga casa de Mata-Cavalos. Você pode me perguntar por que eu não continuei morando na casa de Mata-Cavalos, mas eu explico. Logo depois que mamãe morreu, fui visitar aquela antiga casa e toda ela me desconheceu. Tudo era estranho a este Bentinho, a este Dom Casmurro. Deixei então que demolissem e me ocorreu, quando me mudei aqui para o Engenho Novo, construir essa réplica, muito mais por comparação e semelhança do que por sentimento. Enfim. Foi nessa casa que um dia eu estava me arrumando para o almoço e recebi um cartão de um criado dizendo assim, Ezequiel A. de Santiago. A pessoa está aí? Sim, está lhe esperando. Pois deixe que espere. Terminei de me vestir, levei ainda mais uns 10 a 15 minutos. Só depois me ocorreu que a ocasião exigia que eu me comportasse como um pai, que fosse até ele, que eu abraçasse, o beijasse, perguntasse da mãe. A mãe, a propósito, estava morta e enterrada na Suíça. Um tempo depois, apareci ali no hall de entrada. Ele estava de costas, se virou para mim quando ouviu meus passos. Deve ter me reconhecido dos retratos. Não me mexi. Aquela criatura diante de mim não era nem mais nem menos do que o próprio Escobar. Talvez um pouco mais baixo, mais magro. Aí veio me falar da mãe. Ai, mamãe sempre falava muito do senhor como uma pessoa mais digna de ser amada. Mamãe. Vamos almoçar? Fomos ao almoço, ele comia com a cara enfiada no prato, como Escobar. Às vezes eu fechava os olhos para não vê-lo, mas quanto mais ele falava e ria, mais Escobar falava e ria por ele. Não tendo remédio, acabei ficando com o rapaz. José Dias, se fosse vivo, diria até que ele se parecia comigo. Enfim. Uns 6 meses depois, Ezequiel veio me falar de uma viagem à Grécia, Egito e Palestina que ele havia combinado com alguns colegas da universidade, 2 colegas da universidade. Queria que eu pagasse as despesas, né? Eis a consequência dos amores furtivos da minha esposa com meu melhor amigo. Que eu pagasse a arqueologia do filho deles. Antes lhe pagasse a lepra. Quando esse pensamento veio na minha cabeça, eu me senti tão cruel e perverso que meu impulso foi agarrar o menino e abraçá-lo forte. Mas hesitei. Apenas me aproximei. Olhei para ele como um pai olha para um filho. E ele me devolveu um olhar com gratidão e ternura. Não houve lepra. 11 meses depois, Ezequiel morreu nos arredores de Jerusalém. Os amigos que estavam com ele providenciaram o enterro, mandaram escrever um texto na sepultura, uma passagem lá da Bíblia do profeta Ezequiel que dizia: Tu eras perfeito em teus caminhos desde o dia da tua criação. Qual terá sido o dia da criação de Ezequiel? Ninguém nunca me respondeu essa pergunta.
Me mandaram as custas do enterro, pagaria o triplo para nunca mais vê-lo. Naquele dia ainda jantei bem e fui ao teatro. Como vocês já devem ter percebido, por mais dilacerada que a minha alma tenha sido, ela não ficou aí pelos cantos abandonada. Tive muitas amigas para me consolar da ausência da primeira. Caprichos passageiros, é verdade. Mas por que será que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tivesse os olhos de cigana oblíqua e dissimulada, ou os olhos de ressaca. Mas enfim, não é essa a minha última reflexão. A minha última reflexão é saber se a Capitu da Rua da Glória, mãe do filho de Escobar, já estava contida na Capitu menina de Matacavalos, ou se uma mudou para a outra por força de algum incidente. Mas se você bem acompanhou a minha narrativa, há de concordar que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução para esse caso, aqui está o resumo do resumo, ou o resto dos restos. Que a minha primeira amiga e o meu melhor amigo, tão queridos e tão extremosos ambos, quis o destino que acabassem se juntando e me enganando. Que a terra lhe seja leve. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela tua atenção até aqui, você que assistiu até o final. E eu te peço só mais um favorzinho, eu peço só que você clique no gostei, que você compartilhe mandando para as pessoas que você acha que devem ver esse trabalho também, que comente aqui o que tu achou e que divulgue essa ideia, né, o Conte um Clássico, e nos acompanhe também no Instagram, @ConteUmClássico, nos siga aqui também, né, no YouTube, e também assista outros trabalhos que nós temos aqui. Temos, por exemplo, o Romeu e Julieta, temos o bate-papo sobre os ciúmes em Dom Casmurro aqui no canal também. E é isso, muito obrigado pela tua presença, pela tua atenção e até breve.